Jesus descreveu esta guerra antes do arrebatamento, a verdade impactante revelada. Amados, preciso que ouçam atentamente porque o que vou compartilhar é urgente e vem diretamente das palavras do próprio Jesus. Uma guerra está chegando, uma guerra como o mundo jamais viu. E ela está vinculada ao exato momento em que ele chamará seus filhos para casa, no arrebatamento. Isto não é uma história, não é especulação, não é algo extraído das notícias. Jesus a descreveu. Ele advertiu seus seguidores sobre ela. E hoje quero que você compreenda exatamente o que ele revelou, para que seu coração possa estar preparado, sua fé possa permanecer firme e seu espírito possa estar ancorado nele. O mundo ao nosso redor parece caótico, não é mesmo? Nações ascendem e caem, alianças são quebradas e a violência parece se infiltrar em cada canto da vida. Mas Jesus disse, estes eventos são sinais, marcadores de uma realidade espiritual que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Esta guerra não é apenas exércitos confrontando-se na terra, é uma batalha que se estende ao invisível, um confronto entre o bem e o mal, entre a luz de Cristo e as trevas que querem engolir o mundo. Ele queria que soubéssemos, que observássemos, que orássemos e que estivéssemos preparados, porque a hora virá repentinamente e abalará os próprios fundamentos da humanidade. Estou falando para aqueles que estão dispostos a enxergar além da superfície, além do medo, além das mentiras que o mundo tenta vender. Jesus descreveu eventos, alianças e conflitos de uma maneira que está se desdobrando diante de nossos olhos neste exato momento. Ele quer que seus seguidores compreendam, que estejam espiritualmente despertos e que reconheçam os sinais, para que quando o momento do arrebatamento chegar, não sejamos pegos desprevenidos. Então hoje, quero guiá-lo através do que Jesus revelou. A natureza desta guerra, os sinais que a precedem, o papel de Israel e das nações, a batalha espiritual invisível que está sendo travada e como você pode estar pronto para permanecer firme na fé. Esta é uma mensagem de advertência, sim, mas mais importante, é uma mensagem de esperança, porque no meio de cada profecia, em meio a cada advertência, Jesus promete libertação, proteção e o glorioso recolhimento de seus filhos. O momento de se preparar é agora. Os sinais estão ao nosso redor e o chamado para vigiar e orar nunca foi tão urgente. Vamos mergulhar em suas palavras juntos e descobrir as verdades que ele quer que você entenda antes que o arrebatamento chegue. Seu coração, sua fé e seu destino eterno dependem disso. Amados, preciso que compreendam algo crucial. A guerra que Jesus descreveu não é um conflito comum. Não é simplesmente exércitos marchando contra exércitos ou nações confrontando-se por território. Não, esta guerra é mais profunda. Ela possui dimensões que a maioria das pessoas não pode ver. É tanto física quanto espiritual, entrelaçadas de maneiras que abalarão os próprios fundamentos do mundo. Jesus advertiu seus discípulos sobre estes tempos. E ele nos advertiu porque esta é uma batalha que afetará não apenas as nações, mas os corações e mentes de cada pessoa vivendo nesta terra. Imagine uma tempestade tão poderosa que toca cada aspecto da vida. No entanto, por baixo do caos, existe uma realidade espiritual que não pode ser medida por olhos humanos. As forças das trevas buscarão enganar, manipular e destruir. As Escrituras nos dizem em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isto não é uma metáfora, é a realidade. As batalhas que testemunharemos na terra são reflexos das batalhas que ocorrem no reino espiritual, onde forças invisíveis estão guerreando contra o povo de Deus. Você pode se perguntar como uma guerra pode ser tanto física quanto espiritual. Observe ao redor. Cada desastre natural, cada ato de terrorismo, cada colapso político repentino, até mesmo a decadência moral nas sociedades, é um sinal da luta invisível. Jesus falou de nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, e ainda assim, há mais acontecendo sob a superfície. Existem poderes de engano, manipulação e rebelião que são invisíveis ao olho humano, mas muito reais. É por isso que não podemos confiar apenas no que vemos. A fé deve guiar nosso entendimento. As manifestações físicas desta guerra serão intensas. Guerras irromperão,
economias desmoronarão e líderes tomarão decisões que parecem ilógicas, até mesmo insanas. Mas cada ação, cada decisão, cada movimento no cenário mundial faz parte de um plano maior. Jesus não é pego de surpresa, ele está orquestrando o tempo de tudo, e para aqueles que o seguem, este entendimento traz esperança, não medo. Veja, o mesmo Jesus que nos advertiu sobre a guerra também prometeu libertação para seus filhos. Durante este tempo, o discernimento espiritual será mais crítico do que nunca. As pessoas serão desviadas e muitas serão enganadas por mentiras que parecem verdade. Falsos profetas surgirão, oferecendo paz quando não há nenhuma, prometendo segurança quando o perigo se aproxima. Jesus nos disse para sermos vigilantes, para observarmos estes sinais e para permanecermos firmes na fé. A guerra que ele descreveu é tanto sobre a batalha pelos corações humanos, quanto sobre exércitos se confrontando. Os crentes enfrentarão desafios como nunca antes. A perseguição aumentará e o inimigo atacará aqueles que carregam a luz de Cristo. Mas mesmo em meio a estas provações há esperança. Jesus está conosco. Ele nos deu armadura espiritual, ferramentas para resistir e promessas de proteção. A guerra não é um chamado ao desespero. É um chamado para nos levantarmos, permanecermos firmes e confiarmos em sua orientação. Lembre-se, esta guerra é um precursor do arrebatamento. É um tremor, um refinamento, uma separação dos fiéis dos infiéis. Aqueles que reconhecem os sinais, que se ancoram na palavra de Deus, que oram sem cessar, encontrarão força em meio ao caos. O mundo pode tremer, nações podem cair, mas aqueles que pertencem a Jesus permanecerão firmes. Esta é a natureza dual da guerra. Aterrorizante para alguns, mas um tempo de esperança e refinamento para seus filhos. A descrição de Jesus também enfatiza o tempo. O mundo não reconhecerá o início desta guerra como precursor do arrebatamento, porque parecerá um conflito comum. No entanto, aqueles que observam com olhos espirituais verão os sinais. Eles entenderão que estes eventos estão conectados ao cumprimento da profecia, ao recolhimento final de sua igreja e à culminação de seu plano. Você pode perguntar, como podemos nos preparar para uma guerra que é tanto física quanto espiritual? A resposta não é complicada, mas requer compromisso. Devemos nos enraizar em oração, nos imergir nas Escrituras e fortalecer nossa conexão com Jesus. Quanto mais entendemos sua palavra, mais clareza temos para navegar por estes tempos. A fé se torna um escudo, o discernimento se torna uma espada e a oração se torna nossa linha de defesa. Até mesmo os aspectos ordinários da vida se tornarão extraordinários durante este período. As pessoas verão eventos que parecem inexplicáveis, situações que desafiam a lógica e mudanças repentinas de circunstâncias que nos lembrarão que o mundo não está no controle. Jesus está, e seu tempo é perfeito. Ele permite que estes eventos se desenrolem para cumprir seu plano profético, para atrair pessoas para si e para preparar o mundo para o arrebatamento. À medida que a guerra se intensifica, o medo tentará dominar os corações dos crentes. Mas Jesus nos disse para termos coragem. Em João 16:33, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isto não é apenas uma promessa, é uma realidade. Não importa quão caótico o mundo se torne, não importa quão intensa a guerra, aqueles que pertencem a ele já garantiram a vitória. O arrebatamento é a fuga definitiva, o recolhimento de seus filhos à sua presença, seguros da destruição que se seguirá. Agora, quero que você entenda mais uma coisa. Esta guerra revelará a verdadeira condição de cada coração. Aqueles que são mornos na fé lutarão. Aqueles que dependem do mundo para a segurança vacilarão. Mas aqueles que cultivaram um relacionamento profundo com Jesus, que vivem em obediência e oração, se elevarão acima do medo. É por isso que Jesus nos advertiu: vigiai, orai e permanecei fiéis. As batalhas físicas são reais, mas as batalhas espirituais são eternas. O mundo pode chamar isso de uma guerra de nações, de política, de ideologia, mas para aqueles que veem através das lentes das Escrituras, é uma guerra espiritual que está se manifestando no mundo físico. Cada evento, cada conflito, cada terremoto e cada ato de violência é um indicador. As palavras de Jesus nos guiam, nos dão perspectiva e nos preparam para permanecer firmes. Devemos lembrar que a guerra é tanto uma advertência quanto uma promessa.
É uma advertência ao mundo sobre o caos que está chegando. E é uma promessa aos crentes da soberania e proteção de Deus. Quando o arrebatamento ocorrer, aqueles que estão prontos serão elevados à glória, além do alcance do mal, além do caos e à presença do próprio Jesus. Esta é a esperança que nos sustenta, mesmo diante de um conflito sem precedentes. Amados, o tempo de observar é agora. Jesus não falou apenas sobre a própria guerra. Ele falou sobre os sinais que a precederiam. Sinais que podemos ver e reconhecer hoje. Ele queria que seus seguidores estivessem preparados, não pegos de surpresa, porque o tempo do arrebatamento é desconhecido para todos, exceto para ele. Os sinais são tanto globais quanto pessoais. Em escala global, haverá rumores de guerras, agitação política, instabilidade econômica e desastres naturais. Nações ascenderão e cairão, e alianças se formarão e desmoronarão com velocidade surpreendente. Jesus disse que estes são os princípios das dores de parto, eventos que sinalizam que algo muito maior está se aproximando. O mundo pode interpretá-los como desafios comuns, mas para os espiritualmente alertas, são marcadores inconfundíveis dos últimos dias. Falsos profetas surgirão, proclamando paz quando não há paz. Eles prometerão soluções para o caos, mas suas palavras serão vazias. Muitos serão enganados, seguindo vozes que soam justas, mas conduzem às trevas. Jesus nos advertiu repetidamente sobre o engano, insistindo que nos ancoracemos na verdade das Escrituras. A estratégia do inimigo é sempre cegar, confundir e separar as pessoas da luz. Reconhecer o engano é um sinal crítico de preparação. Fomes, pestilências e sofrimento generalizado também sinalizarão a aproximação da guerra. Jesus disse em Mateus 24 que estes eventos aumentariam em frequência e intensidade. Eles não são aleatórios, são sinais deliberados, alertando o mundo e dando aos crentes uma chance de despertar. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Desastres naturais, crises globais e colapso social são todos parte da linha do tempo profética. Mais ainda, Jesus enfatizou a traição. Líderes, amigos e até membros da família podem agir de maneiras que nos choquem. A confiança será testada. As pessoas revelarão suas verdadeiras alianças. A guerra não é travada apenas em campos de batalha. É travada em lares, em comunidades e em corações. O inimigo buscará dividir e conquistar, e os espiritualmente despreparados vacilarão. Mas para aqueles que observam e oram, o discernimento será dado. A instabilidade econômica é outro sinal. Jesus falou sobre o colapso repentino de segurança e riqueza. Bancos, comércio e indústrias enfrentarão desafios sem precedentes. As pessoas serão tentadas a confiar em soluções terrenas, em vez de orientação divina. Mas este é exatamente o ponto. Estes sinais são destinados a redirecionar nosso foco do mundo para Jesus, para nos lembrar que a verdadeira segurança é encontrada apenas nele. O conflito em torno de Israel é central. Profecias indicam que nações se levantarão contra Israel, desencadeando uma reação em cadeia que prepara o cenário para a guerra. Jesus descreveu que as tensões no Oriente Médio não são apenas políticas, são marcadores proféticos. São sinais de que o mundo está se movendo em direção aos eventos que precedem o arrebatamento. Em nível pessoal, os crentes sentirão um senso de urgência. O Espírito de Deus falará aos corações, estimulando oração, arrependimento e ação. Aqueles que respondem encontrarão paz em meio ao caos. Aqueles que ignoram os avisos podem ser pegos desprevenidos. Jesus nos chama à vigilância, à consciência espiritual e à fé inabalável. Cada sinal, cada evento, cada turbulência é uma oportunidade de voltar-se para Ele, para fortalecer nossa fé e para nos prepararmos para o arrebatamento. Não é um momento para pânico, mas para despertar, para levantar e para alinhar nossas vidas com Sua vontade. Os sinais são inconfundíveis para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Até mesmo os sinais sutis, a decadência moral, a crescente iniquidade, a rejeição da verdade de Deus, são parte do quadro profético. Jesus disse que estes caracterizariam os últimos dias. São advertências para o mundo, mas também são sinais para seus seguidores. Permaneçam despertos, permaneçam fiéis e preparem-se para o momento em que Ele virá para recolher seus filhos. Amados, os sinais estão ao nosso redor.
O mundo pode chamá-los de coincidências, mas para os crentes, são marcadores na linha do tempo profética. Jesus quer que os reconheçamos, que permaneçamos firmes e que confiemos em suas promessas. A guerra está se aproximando, sim, mas o arrebatamento é nossa esperança, nossa garantia e nossa libertação. Cada desastre natural, cada agitação política, cada traição, cada ato de engano é um lembrete de que o mundo está se movendo em direção aos eventos climáticos que Jesus descreveu. Aqueles que observam com olhos espirituais verão claramente. Aqueles que permanecem alertas em oração e devoção encontrarão força e proteção. O tempo é urgente, os sinais são claros. As palavras de Jesus são nosso guia. A guerra está chegando, o arrebatamento é iminente e nossa fé deve estar pronta. Isto não é especulação, é profecia. E aqueles que atendem às advertências, que preparam seus corações e que permanecem firmes, estarão prontos para se elevar com ele. Amados, se você quer entender a guerra que Jesus descreveu, não pode ignorar Israel. A Bíblia coloca Israel no próprio centro dos eventos do fim dos tempos, e Jesus falou de Jerusalém como um ponto focal para o que está por vir. Cada profecia, cada advertência, cada sinal aponta para esta pequena terra, como o palco onde a história alcançará seu clímax. As nações se levantarão contra Israel, e ainda assim, o plano de Deus permanecerá inabalável. Imagine a tensão naquela terra. Nações conspirando, exércitos se movendo, líderes tomando decisões que desafiam a lógica humana, todos circulando ao redor de Jerusalém. Ezequiel 38 e 39 descrevem uma coalizão de nações que virão contra Israel nos últimos dias. E estas profecias não são vagas, são específicas, precisas e estão se desdobrando. Mesmo agora, nas manchetes que lemos, nas alianças que se formam e se dissolvem, na agitação que parece imparável, Jesus advertiu que o mundo testemunharia estes eventos como parte do caminho que conduz ao arrebatamento. Mas isto não é apenas uma luta política ou militar, é profundamente espiritual. A sobrevivência de Israel, sua própria existência, é prova da soberania de Deus. Os inimigos que se levantam contra ele, não importa quão poderosos pareçam, não podem frustrar o plano de Deus. Ele está orquestrando cada movimento, cada conflito, cada momento da história com precisão. A guerra que começa aqui é mais do que um conflito regional. É um sinal para o mundo, um alarme divino de que os tempos do fim estão se aproximando. Os crentes devem prestar atenção. O papel de Israel na profecia é um lembrete de que Deus está sempre no controle. As provações, os ataques, os desafios aparentemente insuperáveis que Israel enfrenta são um espelho das batalhas espirituais que cada um de nós encontra. Vemos o caos nas nações, mas por trás dele está uma orquestração divina. As advertências de Jesus nos lembram que não importa quão escura a noite pareça, o amanhecer é certo e sua promessa nunca falhará. Esta guerra também revelará as alianças dos últimos dias. Nações que antes pareciam distantes ou irrelevantes surgirão repentinamente com proeminência. Líderes agirão de maneiras que surpreenderão o mundo, formando coalizões e estratégias que cumprem a profecia com precisão impressionante. Estes eventos não são aleatórios, são o desdobramento da palavra de Deus. Jesus quer que reconheçamos os sinais, que vejamos o padrão e que entendamos que seu retorno está se aproximando. A realidade espiritual por trás da luta de Israel é igualmente significativa. O ataque a Jerusalém não é meramente uma disputa territorial. É uma tentativa de desafiar a aliança de Deus, mas a Bíblia nos assegura que Jerusalém não será tomada. A proteção de Deus é real, mesmo que o mundo pareça caótico. Para os crentes, este é um lembrete profundo. Quando nos ancoramos em Jesus, fazemos parte de um plano divino que nenhum poder humano pode derrubar. Amados, é fácil olhar para as manchetes e se sentir sobrecarregado, ver instabilidade e medo e pensar que o mundo está saindo do controle. Mas as Escrituras nos contam uma história diferente. A mão de Deus está guiando cada detalhe. O papel de Israel, o movimento das nações, a mudança de alianças, tudo isso aponta para o cumprimento da profecia e a iminência do arrebatamento. Os eventos que testemunhamos hoje são advertências e sinais, mas também são garantias de que Deus é fiel, que sua palavra é verdadeira e que seu plano não pode ser frustrado. Mesmo no caos do Oriente Médio, há esperança. Aqueles que pertencem a Jesus têm uma perspectiva que transcende o medo.
Entendemos que cada conflito, cada ataque, cada desafio faz parte de uma linha do tempo escrita pelo Todo-Poderoso. Jesus descreveu estes eventos não para nos aterrorizar, mas para nos preparar. O arrebatamento está chegando e os fiéis serão recolhidos antes que a fúria completa da guerra desça. O papel de Israel é central porque é o ponto focal da profecia, o indicador dos últimos dias e a prova de que a palavra de Deus está se desdobrando exatamente como ele disse que seria. Preste atenção aos detalhes. Cada movimento das nações, cada mudança repentina de liderança, cada escalada de tensão é uma mensagem de Deus. Ele quer que estejamos alertas, espiritualmente despertos e ancorados em sua palavra. Israel não está sozinho e nós também não estamos. Assim como Deus protege sua terra escolhida, ele promete proteção para seus filhos. Os eventos no Oriente Médio são um microcosmo das batalhas espirituais que ocorrem nos corações dos homens, um reflexo da luta eterna entre luz e trevas. Amados, estamos vivendo em tempos proféticos. As advertências de Jesus sobre Israel não são história distante, estão acontecendo agora. Cada conflito, cada manobra política, cada ponto de tensão em Jerusalém ou nas nações circundantes é um lembrete de que o arrebatamento pode ser iminente. O mesmo Deus que preservou Israel através de inúmeras provações, preservará aqueles que confiam nele. Enquanto observamos estes eventos se desenrolando, devemos permanecer vigilantes, em oração e fiéis, sabendo que a culminação da história está se aproximando e que Jesus está se preparando para recolher sua igreja. As provações de Israel também destacam a urgência da fé. Aqueles que reconhecem os sinais proféticos, que entendem as dimensões espirituais destes conflitos e que ancoram seus corações em Jesus, estão preparados. A guerra pode rugir, nações podem se levantar e o caos pode se espalhar, mas aqueles que estão espiritualmente despertos permanecerão firmes. O arrebatamento não é apenas uma promessa, é a demonstração final da proteção e provisão de Deus. O mundo pode ver tumulto, confusão e desespero, mas os crentes veem esperança. O papel de Israel na profecia é um indicador, um farol e uma promessa. A mão de Deus está trabalhando, orquestrando eventos que se alinham perfeitamente com as Escrituras. O arrebatamento está próximo, e aqueles que confiam em Jesus serão recolhidos para ele antes que a intensidade completa da guerra se desenrole. Este entendimento traz paz, coragem e clareza em meio ao caos. Amados, a guerra que Jesus descreveu é mais do que uma luta por território ou poder. É uma batalha entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e as forças que se opõem a ele. Este é um conflito cósmico e afeta a todos, quer reconheçam ou não. Jesus falou sobre os tempos em que o mal se intensificará, quando as trevas se levantarão e quando o engano estará por toda parte. Aqueles que pertencem a ele sentirão a tensão espiritual e as escolhas que fazemos determinarão como respondemos. O inimigo conhece o poder dos fiéis. Ele sabe que os crentes ancorados em Jesus não podem ser facilmente influenciados. É por isso que ele intensificará esforços para distrair, confundir e atacar. A perseguição aumentará, o compromisso moral se tornará comum e as pressões sobre nossa fé se multiplicarão. Mas Jesus também prometeu que seus seguidores seriam protegidos, que seu Espírito nos guiaria e que o arrebatamento seria nossa fuga final da ira que varrerá a terra. Esta batalha é pessoal. Cada crente enfrentará momentos em que sua fé será testada, onde a dúvida tentará e onde o medo ameaçará tomar conta. No entanto, nestes momentos, a oração, as Escrituras e a confiança em Jesus se tornam nosso escudo. As manifestações físicas da guerra são assustadoras, sim, mas a realidade espiritual é eterna. As escolhas que fazemos agora, como vivemos nossas vidas e como respondemos a estes tempos, determinam nossa prontidão para nos elevarmos com ele. Amados, o inimigo busca dividir. Ele atacará famílias, comunidades e igrejas. A confiança será testada. Amizades sofrerão sob o peso do medo e da incerteza. A batalha espiritual está acontecendo em tempo real e Jesus quer que estejamos cientes. Ele não quer que sejamos passivos. Ele quer que estejamos alertas, discernindo e preparados para permanecermos firmes. O mundo pode ver caos, mas os crentes veem oportunidade. Oportunidade de crescer na fé, de demonstrar coragem
e de se apegar às promessas de Deus. O arrebatamento é a manifestação final da vitória nesta batalha. Aqueles que são fiéis serão recolhidos para Jesus antes que a terra experimente a intensidade completa do conflito. A guerra serve como um fogo refinador, revelando os corações que são firmes, purificando a fé daqueles que permanecem leais e separando o trigo do joio. Amados, a batalha é feroz, mas a vitória é garantida para aqueles que confiam nele. Mesmo em meio a ataques espirituais, os fiéis são capacitados. Jesus prometeu que teríamos autoridade sobre as trevas, que nossas orações seriam eficazes e que seu Espírito nos guiaria. O inimigo pode se enfurecer, as nações podem se levantar e a perseguição pode aumentar, mas aqueles que estão ancorados na fé permanecerão firmes. A batalha entre o bem e o mal é real, mas não é sem esperança. A vitória já está garantida para aqueles que pertencem a Jesus. Amados, esta batalha também revelará a profundidade de nosso compromisso. Nos apegaremos ao mundo ou nos apegaremos a Cristo? Seremos influenciados pelo medo ou confiaremos em suas promessas? A guerra é um espelho refletindo o verdadeiro estado de cada coração. Aqueles que estão espiritualmente despertos se elevarão, enquanto aqueles que estão complacentes serão pegos desprevenidos. O arrebatamento está chegando e a preparação é essencial. O caos físico da guerra é aterrorizante, mas é temporário. A realidade espiritual é eterna. Jesus quer que reconheçamos os sinais, que permaneçamos vigilantes e que permaneçamos firmes. Nossa resposta a estes tempos determinará nossa prontidão para o arrebatamento. Amados, a batalha é real. O inimigo está ativo, mas Jesus é mais forte. Suas promessas são verdadeiras, sua proteção é real e seu retorno é iminente. Não somos observadores impotentes, somos participantes em uma luta espiritual que tem consequências eternas. Oração, obediência e fidelidade são nossas armas. A Escritura é nosso guia. O arrebatamento é nossa esperança. Amados, não subestimem a importância destes tempos. A batalha entre o bem e o mal se intensificará, mas aqueles que pertencem a Jesus se elevarão acima do medo, do caos e das trevas. O inimigo tentará enganar, mas o discernimento prevalecerá para aqueles que observam e oram. A guerra que Jesus descreveu não é apenas uma profecia histórica, está acontecendo agora, desenrolando-se diante de nossos olhos. Que através de tudo isso, os crentes têm a promessa de vitória, proteção e libertação. O arrebatamento é o triunfo final, o recolhimento dos fiéis nos braços de Jesus, além do alcance do mal e do caos. Amados, permaneçam alertas, permaneçam fiéis e confiem nele. A batalha é real, mas também é sua promessa. Aqueles que pertencem a Jesus se elevarão, arrebatados em glória, seguros da guerra e parte de seu reino eterno. O tempo é urgente, os sinais são claros e o arrebatamento está próximo. Amados, chegamos a um ponto em que entender a guerra, os sinais e a batalha espiritual não é suficiente. Jesus nos chama à ação. O arrebatamento está chegando e a prontidão não é uma sugestão, é essencial. Mas a preparação não é sobre medo, pânico ou correr para medidas mundanas. A verdadeira prontidão vem de um coração enraizado na fé, uma vida imersa em oração e uma alma ancorada em obediência a Ele. Todos os dias, o mundo apresenta distrações. Conforto, riqueza, entretenimento, relacionamentos e as infinitas exigências da vida podem nos cegar para a urgência espiritual que Jesus descreveu. Mas a guerra da qual ele falou é real. Os sinais estão ao nosso redor. Os eventos em Israel, os conflitos nas nações, a decadência moral e o engano espiritual. Todos estes são lembretes de que a hora está próxima. Para nos prepararmos para o arrebatamento, devemos nos afastar das distrações mundanas e nos concentrar totalmente nele. A fé é a pedra angular. Amados, a fé não é passiva. É viva, respirante e ativa. Fé é confiar em Jesus quando tudo ao seu redor treme, quando nações se levantam umas contra as outras, quando o medo ameaça dominar seu coração. Fé é acreditar que as promessas que ele fez nunca falharão, que o arrebatamento é real e que ele está vindo para aqueles que pertencem a ele. Esta fé não é teórica, é prática. Ela se mostra na maneira como oramos, na maneira como obedecemos, na maneira como vivemos todos os dias. A oração é nossa linha de vida, é o canal através do qual o poder de Deus flui para nossas vidas. A oração
alinha nossos corações com sua vontade, fortalece nossos espíritos contra a tentação e nos mantém alertas para as batalhas espirituais que rugem ao nosso redor. Jesus instou seus discípulos a observar e orar, e seu comando é para nós também. Em tempos de caos, a oração não é opcional, é vital. Através da oração, nos conectamos com a fonte de toda força, aquele que orquestra a história e aquele que promete recolher seus filhos no arrebatamento. A obediência é a marca da prontidão. Amados, a prontidão é mais do que conhecer os sinais ou entender a profecia. Prontidão é viver de uma maneira que honra Jesus a cada momento, é arrependimento do pecado, humildade diante de Deus, amor pelos outros e compromisso inabalável com sua palavra. A obediência cultiva discernimento espiritual, permitindo-nos reconhecer o engano, permanecer firmes nas provações e responder com coragem. O inimigo testará nossa fé, mas a obediência garante que permaneçamos alinhados com o plano de Deus, prontos para nos elevar com ele. O arrebatamento é iminente. Não sabemos o dia ou a hora, mas sabemos que os sinais estão se multiplicando. Guerras, terremotos, decadência moral, perseguição e engano espiritual. Todos estes são sinais de que a culminação da história está se aproximando. Amados, não esperem até que o caos os sobrecarregue. Agora é o momento de fortalecer sua fé, aprofundar sua vida de oração e viver em obediência. Quanto mais preparados estivermos espiritualmente, mais paz experimentaremos quando o momento chegar. Jesus prometeu que os fiéis seriam arrebatados em glória. O arrebatamento é o resgate definitivo. O recolhimento divino de seus filhos elevados, além do alcance da guerra, do mal e da destruição. Imagine estar em meio ao caos, sabendo que o momento da libertação está próximo, que o próprio Jesus está vindo para levá-lo à sua presença. Esta é a esperança que nos sustenta, que nos capacita e que nos impulsiona a permanecer vigilantes. Amados, a preparação também inclui compartilhar a mensagem. O mundo está cego para os sinais. Inconsciente da realidade espiritual que se desenrola, nossa prontidão não é apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Ao viver fielmente, ao orar fervorosamente e ao testemunhar corajosamente, nos tornamos faróis de esperança em um mundo que se escurece. Cada ato de obediência, cada palavra de encorajamento e cada oração oferecida faz parte de nossa prontidão para o arrebatamento. Não subestimem a importância da vigilância. O inimigo tentará adormecer os crentes na complacência, nos distrair com preocupações mundanas e nos cegar para a urgência destes tempos. Mas Jesus nos chama para vigiar, orar e permanecer alertas. Cada sinal que observamos, cada evento profético que se desenrola, cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e reafirmar nosso compromisso com Ele. Amados, o arrebatamento não é apenas um evento futuro, é uma realidade presente em nossos corações. Viver em prontidão transforma a maneira como vemos o mundo, como lidamos com provações e como interagimos com os outros. Quando vivemos em antecipação ao seu retorno, nossa fé se aprofunda, nossa esperança é fortalecida e nossa coragem é fortificada. Tornamo-nos participantes no plano de Deus que se desenrola, permanecendo firmes como testemunhas de sua glória. Mesmo em meio ao caos, medo e incerteza, a prontidão traz paz. O mundo pode tremer, nações podem se chocar e o engano pode se espalhar. Mas aqueles que pertencem a Jesus estão seguros. O arrebatamento é uma promessa que não pode falhar. O mesmo Jesus que falou da guerra, dos sinais e das batalhas espirituais, está vindo por seus filhos. Amados, o chamado é urgente. Preparem seus corações, fortaleçam sua fé, aprofundem sua vida de oração e vivam em obediência. A hora está próxima. Devemos também abraçar a perseverança. A guerra que precede o arrebatamento testará a paciência, a perseverança e a maturidade espiritual. Testemunharemos eventos que desafiam nossa compreensão, que provocam medo e que testam nossa lealdade. Mas a perseverança aliada à fé garante que permaneceremos firmes. As provações destes tempos não são em vão. Elas refinam, purificam e nos preparam para o momento em que seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Amados, a prontidão não é passiva, é ativa, requer intencionalidade, compromisso e vigilância. Cada escolha, cada ação e cada oração
contribui para a nossa preparação. O arrebatamento está chegando, e aqueles que estão prontos se levantarão com ele além do caos, além da guerra e para a segurança eterna. A promessa de Jesus é certa, o tempo é perfeito e a libertação é iminente. Amados, depois de tudo o que discutimos, a guerra, os sinais, o papel de Israel, a batalha espiritual e a necessidade de prontidão, quero que ouçam isto claramente. Jesus está vindo e suas promessas são verdadeiras. O arrebatamento não é uma esperança distante, é uma realidade iminente. Aqueles que pertencem a ele serão arrebatados em glória, elevados além do alcance da guerra, do mal e da destruição. Esta é nossa garantia, nossa esperança e nossa razão para permanecer firmes na fé. O mundo pode estar caótico, nações podem ascender e cair, e o engano pode parecer avassalador, mas nada disso pode frustrar o plano de Deus. Jesus descreveu cada detalhe da guerra, os sinais e as batalhas espirituais para nos preparar, para nos despertar e para nos dar esperança. Amados, a promessa de libertação é real, o arrebatamento é real, e aqueles que confiam nele experimentarão a vitória final. Não tenham medo do caos. Não sejam sobrecarregados pelos sinais. Em vez disso, ancorem seus corações em Jesus, fortaleçam sua fé através da oração e vivam em obediência à sua palavra. O arrebatamento está chegando para aqueles que estão prontos, para aqueles cujos corações estão alinhados com ele e para aqueles que permanecem vigilantes diante da adversidade. A esperança que temos é eterna. A vitória que nos é prometida é certa. A guerra pode rugir, o inimigo pode tramar e o mundo pode tremer, mas Jesus está no controle. Seu retorno é iminente. Seu plano é perfeito e seu amor por seus filhos é inabalável. Amados, o tempo de se preparar é agora. Fortaleçam sua fé. Aprofundem sua vida de oração. Permaneçam firmes e confiem em suas promessas. O momento da libertação está próximo. Cada sinal, cada profecia, cada evento que se desenrola é um lembrete de que a história está se movendo em direção ao seu clímax. O arrebatamento é a culminação do plano de Deus para a sua igreja, o cumprimento de suas promessas e o resgate definitivo de seus filhos. Amados, não esperem, não adiem, preparem seus corações, fortaleçam sua fé e vivam em prontidão. Jesus descreveu esta guerra não para incutir medo, mas para despertar nossos corações, para nos guiar na fé e para nos lembrar que seu retorno está próximo. O arrebatamento é nossa esperança, nossa garantia e nossa libertação. Permaneçam firmes, observem, orem, vivam em obediência, e quando o momento chegar, nos elevaremos com ele, além do caos, além da guerra e para a glória eterna. Amados, a hora é urgente, os sinais são claros, a guerra é real, o arrebatamento é iminente. E Jesus está vindo por aqueles que pertencem a ele. Ancorem seus corações, fortaleçam sua fé e preparem suas almas. A vitória já está garantida, a glória espera, e a promessa de seu retorno é nossa maior esperança. Permaneçam prontos, permaneçam fiéis e elevem-se com ele. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com outros que precisam ouvir esta verdade. Inscreva-se em nosso canal para mais revelações das Escrituras e apoie nosso ministério para que possamos continuar levando esta mensagem urgente ao mundo. O tempo está se esgotando, a guerra está chegando, mas o arrebatamento está próximo. Esteja vigilante, esteja pronto. E quando a trombeta soar, você se elevará para encontrar seu Salvador face a face.